O crente fiel viverá o tempo suficiente até que tenha concluído a obra para a qual foi enviado a este mundo, e até que esteja pronto para ir ao céu. Quem é que desejaria viver sequer um dia além do tempo que Deus estabelecera para fazer a sua obra, para fazer alguma obra, seja por ele ou nele? O homem pode morrer jovem, mas satisfeito com a sua vida. Porém, o ímpio não está satisfeito, nem sequer com uma vida longa. Olá, pessoal, tudo bom? Aqui é a Daniele. Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês falando sobre o Salmo 91. Só que antes da gente ir para o Salmo 91, eu queria estar mostrando para vocês aqui o Salmo 119. Tem um texto aqui, ó, que vai conversar com o Salmo 91. E eu vou falar sobre isso com vocês, mas antes a gente vai mergulhar no Salmo 91, depois a gente vai voltar aqui. Ó, essa daqui é a Bíblia Lection, da Thomas Nelson, ó, Bíblia Lection da Thomas Nelson Brasil. Eu tenho usado essa Bíblia com vocês, mas eu também tenho usado outros exemplares. Eu não uso todas as minhas Bíblias com vocês porque é muita coisa, então, e eu busco separar as Bíblias mais que vão dar mesmo para a gente escrever, fazer anotações e tudo mais. E eu tento mostrar para vocês também Bíblias de estudo, Bíblias ou comentários bíblicos que vão somar no nosso entendimento. Olha só, essa Bíblia aqui, ela é uma parceria da Purpose Paper, junto com a Thomas Nelson Brasil, e ela usa o texto Almeida século 21, tá, gente? Essa versão esse exemplar que eu vou mostrar para vocês. Ó, Salmo 91, aqui. O Salmo 91, ele é um texto muito bonito, mas se você prestar atenção, ele é trazido de formas diferentes, dependendo da versão que você tem. Dependendo da sua versão, o texto pode mudar um pouquinho. Por exemplo, eu vou dar uma lida aqui e quando ficar diferente em outras versões, eu vou citar para vocês. Ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso. Aqui, Todo-Poderoso, tem versões que falam onipotente, mas é a mesma coisa. Só que a diferença seria aqui na palavra descansa. Há versões que fala descansará. Ó, deixa eu pegar uma versão bíblica aqui para mostrar para vocês. Eu vou pegar uma Bíblia que tem o texto ACF. Essa aqui é uma versão da Thomas Nelson Brasil, mas ela traz o texto ACF. Ó, essa Bíblia aqui também é uma Bíblia de anotação. Ela é uma Bíblia nova, então quase não tem anotação nenhuma aqui. Eu acho que eu anotei só em alguns lugares. Eu fiz um estudo no livro de Daniel, ó. Mas eu não cheguei a mostrar para vocês, não. Eu não cheguei a ler esse estudo com vocês, não. Ok. Mas eu quase não tenho anotação nessa Bíblia. Ela é muito recente. Ó, aqui eu fiz uma notinha, mas eu não cheguei a fazer anotações nessa Bíblia, não. Só fiz, assim, breves notas. O estudo mesmo que eu fiz nessa Bíblia tá só aqui no livro de Daniel. Nos outros textos eu ainda não cheguei a fazer estudo nenhum nessa Bíblia aqui. Mas vamos lá, Salmo 91. Aqui ela traz o texto CF, ó. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Tá vendo aqui? Aqui usa a palavra descansará. Aqui, ó, vou escrever aqui para vocês verem, ó. Descansará. Descansará, tá vendo? E na versão Almeida século 21 tá descansa. Quando for Almeida século 21, eu vou colocar com a cor azul. Descansa. Tá vendo? Descansará e descansa tem diferença, porque aqui na palavra descansa, uma pessoa já está descansando no Senhor, no sentido de confiar. Esse descanso aqui traz o sentido de plena confiança em Deus. Plena
como se fosse uma pessoa que ela já descansa no Senhor, ela já confia no Senhor. A sombra do Todo-Poderoso, né, descansará, descansa. O que traz a palavra descansa? Uma pessoa que já está descansando em Deus, uma pessoa que já está confiante em Deus, ela já está vivendo é como se fosse um estado que ela estivesse constantemente, ela permanecesse nesse lugar constantemente. Já descansará remete a uma situação que você pode interpretar sendo mediante a uma situação de adversidade, mediante a uma situação difícil, Deus vai cuidar de você e você descansará no Senhor, como se fosse algo, traz o sentido que você vai descansar no Senhor mediante o que vier a acontecer a você. Aqui já traz o sentido que você já está vivendo esse descansar em Deus, você já está vivendo isso. Inclusive, se a gente voltar no Salmo 23, eu peguei a versão da NVI para comparar para vocês, porque para mim ela expressa melhor esse sentido. Também você pode comparar com a King James Fiel, ou, nesse caso, também a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém e a King James Fiel, nesse caso, elas colocam do mesmo modo, elas botam assim: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Como se você já tivesse tudo o que precisa. Já na NVI, eles colocam de nada terei falta, como ficou na King James Clássica. Ou a King James Clássica traz também de nada terei falta. Então, traz esse sentido. A partir do momento, à medida que o Senhor é o seu pastor, de nada você tem falta, sabe? Inclusive, tem uma versão que fala exatamente isso. Ela fala assim: Adonai é meu pastor, não preciso de nada. Eu gostei muito desse versículo na versão que eu estou citando, que é a Bíblia Judaica Completa. Essa Bíblia, ela é meio que parafraseada, mas nesse versículo, essa versão aqui, ela ficou muito boa. Mas eu não tenho esse exemplar aqui em mãos, então não dá para eu comparar todos os textos. E inclusive na Bíblia Viva ele fala: Ele me dá tudo de que preciso. O Senhor é meu pastor. Ele me dá tudo de que preciso. Aí a gente percebe que o texto está parafraseado, mas expressa bem o sentido do texto. Como se não fosse um estado que a gente viesse a ser colocado, e sim um estado que a gente já está vivendo. Nós já estamos nesse ambiente. Tenho tudo de que preciso, não preciso de nada. De nada terei falta, de nada tenho falta. Por quê? Porque Deus é o meu pastor, porque o Senhor é o meu pastor. Então, tudo que eu preciso, eu já tenho. E o que seria esse tudo? A salvação. O próprio Deus, ele é o tudo que a gente precisa. Quando a gente tem esse tipo de mentalidade, a gente não fica criando falsas expectativas, ou a gente também não fica mirando em coisas erradas. Tipo assim, em vez da gente mirar em Deus, às vezes a gente mira no que Deus pode nos fornecer, na bênção que ele pode nos trazer e no bem que ele pode nos proporcionar. Quando ele já é o próprio bem, ele já é a nossa coroa, ele já é a nossa maior recompensa. O próprio Deus, o Senhor, ele é o nosso alvo. Quando a gente alcança esse alvo, a gente já tem tudo de que precisa. Mesmo que a gente vive uma vida terrena de muita dificuldade e luta, não tem problema. Deus, ele é o nosso tudo. E é assim que deve ser. Quando a gente tem esse tipo de visão e de perspectiva, a vida, a gente olha para a vida com um olhar muito mais de paz e de serenidade. Agora, voltando a falar sobre o Salmo 91, quando fala sobre descansa, que é trazido aqui na Almeida século 21, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, veja, ele já habita e descansa à sombra do Todo-Poderoso. No caso, ele habita nesse esconderijo, então ele já vive esse estado de descanso em Deus, confiança em Deus, plena confiança em Deus. Por isso que, apesar de a Bíblia CF
ter trazido com a mesma intenção, a palavra ter trazido descansará aqui, para mim, não ficou melhor. Eu acho que descansa já traz um sentido mais correto para tirar qualquer tipo de sombra de dúvida e também para a pessoa, na hora de for explanar sobre o texto, não falar alguma coisa que seja equivocada. Mas vamos continuar. Eu vou ler aqui e o que for diferente daqui a gente vai comparar. Ó, vamos lá. Diz ao Senhor: meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Tá vendo? Em quem confio de novo e remete ao que eu acabei de falar. Só que aqui já temos outra diferença, ó. Direi do Senhor. Diz ao Senhor. Aqui ele está falando que ele dirá do Senhor dele. Aqui ele está dizendo que ele vai dizer ao próprio Senhor. Tem diferença, mas essa diferença ela não é tão grande, mas tem essa diferença no texto. Mas aqui, olha só. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. De novo, a gente tem essa palavra, confiarei. E aqui a gente, em quem confio. Ó, aí eu vou escrever de novo aqui, ó. No caso, confiarei. Em quem confio. Aí, nesse sentido, eu também acho que aqui ficou melhor. Mas o que eu quero expressar para vocês? Por que eu estou fazendo essa comparação? Eu acho que a gente já tem que estar vivendo, tendo isso em mente. Nós já somos servos do Senhor, né? Aqueles que me ouvem que já se converteram. Então, nós já devemos estar descansando em Deus, confiando plenamente no cuidado que Deus já tem por nós. Ele já cuida de nós o tempo todo, ele já nos dá tudo do que nós precisamos e nós devemos ter essa tranquilidade de que Deus está ao nosso lado. Deus está cuidando de nós e tudo está bem. Não é tudo vai ficar bem, tudo já está bem, porque Deus está conosco. Vamos continuar aqui o texto. Ele te cobre com as suas penas. Desculpa. Aqui, o versículo 3. Pois ele te livra do laço do passarinho e da peste mortal. Aqui temos a diferença te livra. Olha só. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, que seria a mesma coisa, e da peste perniciosa. Aqui eles usaram a palavra perniciosa, mas tem o mesmo significado, a peste que te levaria à morte. Aí aqui usa a palavra também livrará. Ó, vou botar aqui de novo. Livrará. Tá vendo? Aqui tem diferença, vou botar aqui o T também. Te livrará, te livra. Ou seja, é algo que ele já faz por você. Ele já te livra. Então, nesse sentido, aqui trouxe uma expressão melhor. Porque há pessoas que leem desse modo e compreendem do jeito errado, mesmo que o texto não está fazendo isso, mas para não gerar um entendimento errado, uma interpretação errada, a pessoa às vezes já lê desse jeito e já começa entendendo errado. Vamos continuar. E por que ele já te livra? Pois ele te livra do laço que prende o passarinho e da peste mortal. O que seria isso? Quando Cristo morreu em nosso lugar e ele tomou sobre si as nossas dores, ele nos trouxe esse livramento. Mas aqui também fala sobre o livramento diário das perseguições do maligno sobre a nossa vida, sobre aqueles que ele levanta para nos perseguir, mas eu também entendo sobre esse livramento que ele deu para a nossa alma, no sentido da salvação, da nossa salvação, que a consequência do pecado seria a morte eterna. E ele nos traz esse tipo de livramento, ele já nos livrou, ele
nos livra, mas esse livramento já foi concluído na morte de Cristo na cruz. Nós já estamos livrados por Cristo. Às vezes a gente passa por alguma situação e a gente clama a Deus. Deus, me livra dessa situação, tá tão difícil passando por esse tipo de momento de dificuldade. E a gente não tá vendo o todo de fora e a gente acha que aquele momento ali é um momento de muito aflição, perseguição, e a gente acha que a gente está no meio de um problema muito grande, de uma perseguição muito grande, vinda de forças, vamos dizer, forças do mal. E às vezes a gente é colocado em alguma situação para que nós sejamos melhorados, ou para que Deus venha nos ensinar alguma lição. E a gente só entende isso à medida que a gente vai vivendo, à medida que a gente vai passando por aquele processo. Às vezes nós vivemos situações difíceis que não são coisas vindas do mal, e sim processos para nos moldar, para nos lapidar ou para nos reorientar, porque às vezes a gente está vivendo de jeito que desagrada a Deus. Ou se a gente não passar por aquele tipo de situação difícil ali, talvez a gente vai se perder dos caminhos do Senhor, por causa da nossa má conduta, por causa da nossa índole, ou por causa que a gente não aprendeu alguma coisa que a gente precisa aprender. E às vezes aquele processo difícil não é algo ruim, de fato, mas estamos sentindo algo, como se fosse algo ruim na nossa pele. E a gente clama a Deus, Deus, me livre desse mal que está acontecendo sobre a minha vida. E a gente clama a Deus e pede para que Ele nos livre. Só que Ele já nos livrou desde o momento que Ele morreu na cruz em nosso lugar. Desde o momento que Ele está conosco, cuidando de nós o tempo todo. Então, a gente, do lado de cá, a gente acha que a gente está precisando de livramento naquele momento, sobre aquela doença, sobre aquela situação. Mas Deus já nos livrou. Nós já estamos sendo cuidados por Deus o tempo todo. Mesmo que a gente estiver passando por uma situação de dificuldade, de afronta, de perseguição, parece que é algo que está surgindo de algo negativo, do mal. Só que às vezes aquele processo que você está vivendo é um processo que Deus trouxe para a sua vida para que você seja uma pessoa melhor, para que você seja uma pessoa que ande nos caminhos corretos do Senhor. Então, a gente deve ter esse tipo de situação em mente. E com isso, eu trago aqui para vocês o Salmo 119, porque no Salmo 119, a gente vai ver falando sobre isso. A gente vai ver aqui, ó. Trata com bondade o teu servo, Senhor, conforme a tua palavra. Ensina-me o bom senso e o conhecimento, pois confio nos teus mandamentos. Antes de ser castigado, olha só, antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. Tu és bom, e o que fazes é bom. Ensina-me os teus estatutos. Aí você pensa assim, mas eu não estava desviado. Deus conhece o coração do homem. Às vezes você está trilhando por um caminho e você acha que você está super bem com Deus. Só que Deus sabe se você realmente está super bem com Ele. Deus sabe se a qualquer vento de mudança, qualquer brisazinha que bater, se a estrutura que você acha que você está em vai suportar. Então, Deus às vezes já está te corrigindo, Deus já está te reorientando para que você venha suportar a verdadeira perseguição ou a tentação quando ela vir. E ela vai vir. Isso é fato. Enfim, vamos continuar aqui. Olha só, eu quero pular para cá. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. Quando os que temem me virem, se alegrarão. Quando os que temem, olha só, os que temem ao Senhor, né? Pois na tua palavra eu depositei a minha esperança. Sei, Senhor, que as tuas ordenanças são justas e que pela tua fidelidade me castigaste. Aí, tendo em vista esse trechinho aqui do Salmo 119, se a gente ler mais do Salmo 119, a gente vai ver mais concordância.
e outros textos bíblicos também. Mas a gente entende que muitas das vezes a gente está passando por uma situação que a gente sente muita angústia e a gente clama a Deus, Deus me livra dessa dor que eu estou sentindo, Deus me tira desse problema, me dá escape nessa hora difícil. A gente vai clamar ao Senhor e a gente deve orar, pedir a Deus, mas às vezes aquele processo que a gente está passando é um processo já de correção de Deus, de castigo vindo de Deus para que nós venhamos ser melhores, voltar para o caminho correto, voltar para a obediência da palavra de Deus. A gente deve pensar sobre isso também, ou pode ser também que Deus está nos usando para alcançar outras pessoas. Isso também é bem possível. Aí eu vou continuar aqui, voltar para o Salmo 91. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ele te cobrirá com as tuas penas. Tu encontrarás refúgio debaixo das suas asas. A tua verdade é escudo e proteção. Não temerás o terror da noite, nem da flecha lançada de dia, nem da peste que se alastra na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Poderão cair 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente contemplarás com os teus olhos e verás a recompensa dos ímpios. Esse versículo 7 aqui, poderão cair. Nesse caso aqui, a CF também está diferente, Versículo 7. 1000 cairão. Tá vendo aqui? Ele também coloca num sentido futuro, como se fosse quase uma palavra profética, mas ele traz uma situação que virá a acontecer. Cairão, vou botar aqui. Cairão, ele coloca no sentido assim, isso aqui vai acontecer. 1000 cairão ao teu lado, e aqui fala poderão cair. Aqui, inclusive esse texto aqui concorda com a NVI e com outras versões. Eu acho que a NA também está desse jeito aqui. Deixa eu ver aqui. Poderão. Poderão cair. Nesse caso aqui, eu vejo que desse modo está mais correto. Porque eu acho que não é uma possibilidade de vir a acontecer, eu acho que vai acontecer, de um jeito ou de outro. E eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês. Mas antes de eu falar sobre isso, eu queria focar nesse parágrafo todinho aqui, Pois ele, desde o versículo 3, aí você vai ler até o versículo 8. Quando ele traz esse trecho aqui, para mim, ele está fazendo referência ao texto de Êxodo. Ele está fazendo referência a Êxodo 9, 26, Êxodo 10, 23, Êxodo 11, 7, e a gente também pode conectar com Êxodo 12, versículo 12 e 13. Porque quando o povo estava lá no Egito, e eles estavam debaixo do jugo do faraó, e Deus veio ao encontro deles para lhes dar escape a eles daquele momento de sofrimento. E, inclusive, ele usou o seu servo Moisés para cuidar do povo e Arão estava ao lado de Moisés. Isso tudo no livro de Êxodo. Quando Deus começou a mandar as pragas do Egito, que foram 10 pragas ao todo, todas as coisas vinham e recaíam sobre o povo do Egito. Só que o povo de Deus era cuidado e guardado o tempo todo. Inclusive, veio a última praga que matou todos os primogênitos daqueles que não passaram o sangue nos umbrais das portas. E esse sangue representava o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Cristo era o próprio Cordeiro que morreu e ficou em nosso lugar e também nos deu cobertura, mediante quando o anjo da morte passasse e ceifasse a vida dos primogênitos, levasse a vida dos primogênitos, esse sangue fazia a cobertura e o mal não entrava dentro da casa dessas pessoas. E eles estavam sendo cuidados e guardados por Deus, e eles estavam vendo todas aquelas pragas atingirem ao povo do Egito,
Só que nada atingia eles, inclusive os próprios animais do povo de Israel, do povo hebreu, eram guardados. Nem mesmo os animais deles eram atingidos. O território onde eles estavam era guardado, mas atingia o povo do Egito. Aí, para mim, quando o salmista traz esse trecho aqui, ele está falando diretamente com o povo hebreu, com o povo de Israel, e está fazendo alusão a tudo que aconteceu nas pragas do Egito. E se a gente parar para prestar atenção também, isso aqui também fala com o nosso futuro. Olha só, faz conexão com o Apocalipse 3, versículo 10, que fala sobre o momento da, vamos dizer, da grande tribulação, mas não só sobre esse momento, o momento das perseguições. A gente sabe que vem dias difíceis e que muitas das vezes nós vivemos tudo isso. E aquele que está no Senhor, ele é guardado por Deus. E só quem perece é o ímpio. Aí você pensa assim, mas como assim, Daniele? O que você está falando? Às vezes acontece calamidade e, vamos dizer, são afetadas pessoas dos dois lados. É verdade, mas como é que o cristão ele é guardado? O cristão ele é guardado porque se ele está nessa terra aqui e ele partir, ele vai encontrar com Deus na eternidade. Ele vai viver, ele vai para um lugar até mesmo muito melhor do que o nosso. Então, ele está sendo guardado. Ele está sendo guardado da punição eterna. Por isso que fala no versículo 8, somente contemplarás com os teus olhos e verás a recompensa dos ímpios. Qual é a recompensa dos ímpios? É ir para o inferno. E qual é o lugar onde o cristão vai quando ele é guardado por Deus? Ele vai para o céu. Ele vai para o nosso Senhor. Então, esse texto aqui também fala sobre um sentido do que virá a ser quando tudo se findar. E ao longo de tudo isso também, desde que Jesus morreu na cruz, a gente sabe que muitos cristãos são perseguidos. Eles podem até perder a sua vida terrena, mas eles vão encontrar com o nosso Senhor, como foi com Estevão. Estevão, ele morreu muito jovem, ele pregou a palavra de Deus, mas ele encontrou com o Mestre. O céu se abriu e ele foi recebido por Deus. Então, ele viveu o tempo necessário para pregar a palavra de Deus, para viver o seu chamado, mas ele foi guardado o tempo todo. Mesmo vivendo tudo que ele viveu, ele estava sendo guardado por Deus e ele foi para o melhor lugar. E a morte não teve vitória sobre a vida de Estevão. Por quê? Porque ele estava guardado por Deus e porque quando o tempo dele aqui na terra acabou, ele foi encontrar com o nosso Senhor na eternidade. Então a morte perdeu no caso de Estevão e no caso de tantos outros. Aí por isso que esse texto aqui, eu entendo que ele também faz uma alusão profética, como se ele estivesse apontando para o passado, para uma possibilidade de que é possível que aconteça na sua vivência, mas também aponta para um futuro certo, que seria que você, sendo servo fiel, você está sendo guardado por Deus. Mesmo que você não sofra uma perseguição direta na sua vida, mas quando ela se finalizar, você não participará da recompensa dos ímpios, porque você está guardado por Deus, porque você está com o nosso Senhor. Por isso que nesse caso aqui, desse jeito aqui, eu acho que ficou melhor. Inclusive, assim é trazido também na King James clássica, nas Bíblias King James. E eu acho que nesse sentido aqui ficou melhor. Aí aqui falou, poderão cair. Aí eu acho que cairão, aqui caberia melhor, nesse sentido. Mas vamos continuar para a gente finalizar, Porque fizestes do Senhor o seu refúgio e do Altíssimo a sua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Olha só, a tua tenda. Olha só o que eu falei sobre o livro de Êxodo. Porque ele dará ordem aos anjos ao teu respeito para que te protejam em todos os teus caminhos. E nesse caso aqui, para que te protejam em todos os teus caminhos, aqui eu acho que está falando
no sentido de guardar a sua tranquilidade em Deus. Não que você não vai passar por problemas ou por dificuldades, ou porque você não vai sofrer nenhum tipo de doença, ou se caso você ficar doente, rapidinho você vai se recuperar, porque Deus está cuidando de você, ou que você não vai se sofrer ao longo da vida. Eu não acho que é isso. Eu acho que Ele vai cuidar de você para que você sempre sempre se voltar para o caminho do Senhor, como está no Salmo 119. E às vezes Ele faz isso te corrigindo. Às vezes Ele faz isso te reorientando. E esse é o cuidado de Deus, porque Ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito para que te protejam em todos os teus caminhos. Você vai ser protegido por Deus, nós somos protegidos por Deus, mas Ele também vai cuidar de você o tempo todo, nesse caminho. E se você estiver começando a sair do caminho, Ele vai te trazer de volta. E Ele está cuidando de você. Mas você precisa continuar firme no Senhor. Você precisa fazer do Senhor a sua habitação, o seu esconderijo e confiar plenamente em Deus. E não ser um ímpio, e sim ser um servo fiel do Senhor. Vamos lá. Eles te susterão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a cobra, pisotearás o leão e a serpente. Esse salmo aqui, ele também, muitos estudiosos entendem que esse salmo aqui também está apontando para a figura de Cristo. E ele também tem cumprimento na pessoa de Cristo. Toda a Bíblia fala sobre Jesus, né? Toda a Bíblia é sobre Jesus, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre apresentar Deus a nós. Mas, mesmo que esse salmo aqui refira-se à pessoa de Cristo, ele nos traz muito ensino para a nossa vida também, para que nós entendamos muita coisa. E o próprio Cristo, ele viveu aqui na Terra como homem, né? A partir do momento que ele nasceu da Virgem Maria, ele viveu e Jesus passou por muito sofrimento. E Jesus, ele era um servo fiel do Senhor, ele em nada ele pecou, mas ele sofreu muitas dores, né? Na vivência dele, sofreu muita perseguição, e ele sabia que Deus estava cuidando dele o tempo todo, Deus estava com ele o tempo todo. E ele teve uma vida curta e breve, nós sabemos disso, né? Mas Deus, Jesus Cristo, ele é a prova disso, de que ele ele se deixou de exemplo para nós. Inclusive, há textos que falam isso, que é lá em 1 Pedro 2:21, que Pedro fala sobre isso, que nós, sendo cristãos, nós sabemos que vamos passar por momentos difíceis, momentos de luta, momentos de perseguição, e isso faz parte de um viver cristão. E Cristo passou por tudo isso e ele se deixou de exemplo para nós. Isso, Pedro fala sobre isso lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. E nós vemos textos concordando com isso também, lá em 1 Tessalonicenses 3:3, Atos 14:22 e João 16:33. A gente também vê textos concordando com tudo isso que eu acabei de falar com vocês. Mas vamos lá. Eles se susterão em suas... Versículo 14. Porque tanto me amou, eu o livrarei. Eu o colocarei a salvo, pois conhece o meu nome. Olha só que bonito, né? Porque tanto me amou, eu o livrarei. Eu o colocarei a salvo, pois conhece o meu nome. Deus nos chama a amá-lo, né? Deus nos chama a viver esse amor. E como é que a gente ama Deus, né? Eu já falei isso em outros vídeos, eu não sei se vocês assistiram, que amar a Deus não está só no fato de você viver esse sentimento assim, como se fosse no sentido romântico, ou no sentido tipo assim, eu considero tanto fulano, eu gosto tanto de fulano. Não é só isso. Amar uma pessoa, amar a Deus, no caso aqui, é você estar disposto a dar a sua vida por Deus. É você estar disposto a dar a sua vida pelo Evangelho e você viver esse amor pelo seu próximo também. Porque quando você ama o seu próximo, você de fato está amando Deus. Então, para que você ame a Deus, você tem que amar a Deus acima de todas as coisas, acima da sua própria vida. Você tem que estar disposto a renunciar à sua vida
para que você venha viver o amor por Deus. E você tem que amar ao próximo. Se você ama Deus, ou diz que ama Deus, e não ama o seu próximo, você é mentiroso. Isso está escrito na Bíblia. Então, para você viver o amor a Deus, esse amor aqui, ó, porque tanto me amou, eu o livrarei, para a gente viver esse amor aqui, a gente tem que estar disposto a amar a Deus acima de todas as coisas, incluindo nós, e amar ao nosso próximo como Deus nos amou. Amar ao nosso próximo de fato e de verdade, para que nós venhamos viver esse amor que nós dizemos ter por Deus, para que nós venhamos de fato viver esse amor. Porque tanto me amou, eu o livrarei. Eu o colocarei a salvo, porque ele conhece o meu nome. Para que nós venhamos conhecer Deus, nós precisamos caminhar com Deus, e esse caminhar aqui é um caminhar de intimidade. Exige de nós intimidade e exige de nós entrega, para que nós venhamos de fato conhecer Deus, sabe? É uma palavra que fala sobre intimidade, sobre aprofundamento, sobre conhecer o caráter daquela pessoa, sabe? Eu conheço. Conhecer o nome de Deus vai muito além de você falar, saber pronunciar o nome de Deus. Fala sobre você conhecer a essência de Deus. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Na sua angústia, estarei com ele. Olha só, na sua angústia. O texto já está falando, nós viveremos momentos de angústia e Deus estará conosco. Ele estará conosco o tempo todo. Eu o livrarei e o honrarei. E que de forma Deus nos livra? Ele nos livra dando escape dos nossos momentos difíceis? Sim. Mas ele nos livra nos dando a salvação, nos dando conforto, nos dando paz de espírito. E ele é a nossa esperança, ele é a nossa paz. E o honrarei. A nossa coroa, a nossa honra é o próprio Deus. A nossa honra é o nosso Senhor, não é ser honrado aqui na terra ou ser reconhecido pelas outras pessoas, não tem nada a ver com isso. A nossa honra é a pessoa de Deus. Ele é a nossa honra, ele é a nossa coroa. E sermos salvos por ele e estarmos com ele por toda a eternidade. Essa é a nossa honra. Darei a ele longevidade. Ele mostrarei a minha salvação. Longevidade aqui, ó. Aqui está escrito longura de dias, que é dias longos. Ele mostrarei a minha salvação. Então, o Salmo 91 não fala sobre a gente viver num ambiente de, tipo assim, não vou ter problemas, vou ter só dias felizes e tranquilos e cheirosos. Não fala sobre isso. Fala sobre você estar no meio do caos. E mesmo você estando no meio do caos, você sente uma paz tão grande que inunda de dentro de você, que transborda para fora, e quem está em volta de você sente essa paz. Mas essa paz não vem de você. Essa paz vem de Deus. Essa paz é o próprio Deus que habita em você. E habitar no esconderijo do Altíssimo é permitir que Deus, de fato, seja o centro da sua vida. E descansar no Senhor, confiar em Deus. Mesmo você vivendo nesse estado, você vai sentir angústia, você vai ter dias que você vai ficar, meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus, eu não estou entendendo nada. Mas você olha para Deus, foca no alvo, que é o nosso Senhor, e você vai voltar a sentir essa paz de novo, e Ele é a sua confiança, Ele é tudo que você precisa. Ele é aquele que cuida de você, mesmo você vivendo num mundo cheio de perseguição, cheio de luta, cheio de pragas e de coisas que são acometidas pelo ser humano em modo geral. Deus está cuidando de você, Deus está te guardando, e sobre você não cai a recompensa do ímpio, porque você é um servo fiel do Senhor, porque Deus está te guardando, Deus está guardando a sua salvação. Essa é a sua maior recompensa. E para finalizar, eu queria finalizar com Lucas 12, versículo 4 e 5, que são palavras do nosso próprio Senhor. Eu vou ler aqui na King James.
Só para a gente finalizar aqui, ó, Lucas 12, versículo 4 e 5. Ó, palavras do nosso Mestre Jesus. E digo-vos, amigos meus, não temais o que matam o corpo, e depois nada mais podem fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse temei. Quem é esse? Quem é esse que ele está falando? Nós sabemos quem é, né? Então, nós não precisamos temer passar por dificuldades ou por lutas, ou até mesmo perder a nossa vida por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Nós devemos temer, sim. No caso, os ímpios devem temer. Aquele que, além de tirar a vida de alguém, ele consegue lançar depois no inferno. É esse que deve ser temido. O dono de tudo, o dono de todas as coisas. É esse que a gente deve temer. E nós estamos ao lado do nosso Deus. E nós devemos ter plena confiança de que a recompensa do ímpio não recairá sobre nós, e sim sobre aquele que se volta contra Deus, aquele que vira as costas para Deus. Mas nós, que somos servos fiéis do Senhor, que confiamos em Deus, podemos descansar em Deus, podemos ter certeza que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso Deus, em quem confiamos, em quem temos plena confiança. Essa é a nossa paz e a nossa esperança. Então é isso, gente. Vou ficar por aqui. Uma inscrita me pediu, por meio de um comentário, para que eu fizesse o vídeo refletindo sobre o Salmo 91. Inclusive, eu tinha separado o comentário bíblico de Matthew Henry para ler para vocês, aqui da editora CPAD. Esse daqui meu é de um único volume, mas é muito bom. E eu tinha separado aqui, ó, para ler para vocês. Inclusive, eu já tinha escrito algumas coisas, referências e tudo mais. O Matthew Henry, nesse salmo, ele é brilhante. Ele não só nesse salmo, né, em tantos outros, mas ele traz aqui uma reflexão muito bonita. Eu vou ler aqui para não terminar nas minhas palavras. O crente fiel viverá o tempo suficiente até que tenha concluído a obra para a qual foi enviado a este mundo, e até que esteja pronto para ir ao céu. Quem é que desejaria viver sequer um dia além do tempo que Deus estabelecera para fazer a sua obra, para fazer alguma obra, seja por ele ou nele? O homem pode morrer jovem, mas satisfeito com a sua vida. Porém, o ímpio não está satisfeito, nem sequer com uma vida longa. Olha só. E ele ainda finaliza aqui falando que o conflito do crente termina a longo prazo. Esse a longo prazo aqui, ele está falando sobre a eternidade. Esse será concluído para sempre quando colocar um fim aos problemas, ao pecado e à tentação. O que ele fala? Que enquanto a gente viver nessa terra, a gente sempre vai ter sofrer perseguição, a gente sempre vai ter luta, a gente sempre vai ter algum tipo de dificuldade terrena que acometem o nosso viver aqui na terra. Mas tudo isso terá fim quando a gente for para a eternidade encontrar com o nosso Senhor. E aqui eu tinha feito uma conexão com Apocalipse 21, versículo 4. Depois vocês leiam aí na casa de vocês para vocês entenderem como tudo isso daqui se conecta. Como o Salmo 91 faz conexão com tudo isso. Então, gente, é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe todos nós.